Fala pessoal, tudo bem? Eu vou fazer uma sequência de videoaulas resolvendo algumas questões de concurso público. Então vamos lá. Calcule a equação da reta que passa pelo centro da circunferência dada pela equação. Aí tem a equação da circunferência aqui, equação geral, e pelo ponto A, né? Então eu tenho as coordenadas do ponto A e eu sei que a minha reta ela passa pelo centro dessa circunferência aqui que ele me deu a equação. É importante eu lembrar a vocês que para eu determinar a equação de uma reta, eu preciso de dois pontos. Por quê? Raciocina comigo. Se eu tenho um ponto, né? Por esse ponto passam infinitas retas, em todas as direções passam retas por esse ponto. Então é impossível determinar a equação da reta tendo apenas um ponto. Mas quando eu tenho dois pontos, não é? Por esses dois pontos passam uma única reta. Se passar outra reta é coincidente. Então, para determinar a equação da reta, eu preciso saber qual é o centro dessa circunferência, porque a minha questão está dizendo o seguinte, ó, eu tenho uma circunferência que tem um certo centro, que eu ainda não sei qual é a coordenada do centro, mas eu sei que ó, x do centro e tem um y do centro aqui. Ele me disse que a minha reta passa pelo centro e também passa pelo um certo ponto A, que eu vou dizer que está aqui, né? Que tem coordenadas 0 e menos 3. Pronto. Se eu determinar o centro da circunferência, ou seja, as coordenadas do centro, aí eu tenho dois pontos. Com dois pontos, eu facilmente calculo primeiro o coeficiente angular da reta. Calculando o coeficiente angular da reta, eu consigo determinar, né, pela equação fundamental da reta, substituindo alguns valores, eu consigo chegar na equação da reta que passa por esses dois pontos. Mas primeiro eu preciso determinar quem é o centro. Como é que eu vou fazer isso? Para isso eu preciso lembrar que a equação reduzida da reta ela é dada da seguinte forma, ó, x menos o x do centro elevado a 2 mais y menos o y do centro, tudo isso elevado a 2, igual ao raio da circunferência elevado a 2. Se eu tivesse a equação reduzida da circunferência, eu já teria as coordenadas do centro, porque ela mostra aqui ó, o x do centro e o y do centro. Eu tenho, na verdade, a equação geral. A equação geral nada mais é do que a equação reduzida desenvolvida até chegar à equação geral, certo? Então, se eu consigo sair da reduzida e chegar na equação geral, eu posso também sair da equação geral e voltar para a equação reduzida, ou seja, deixar essa equação aqui dessa forma, nesse modelo aqui. Por que eu quero fazer isso? Porque eu quero que apareça o x do centro e eu quero que apareça também o y do centro. Se eu tiver o x do centro e o y do centro, eu tenho as coordenadas desse ponto aqui. Tendo as coordenadas desse ponto aqui e eu já tenho as coordenadas do A, eu consigo determinar a equação da reta. Então vamos fazer isso. É claro, tem uma informação importante que você tem que lembrar, que é o produto notável. Quando eu não vou desenvolver, mas vou só colocar aqui, ó, A, por exemplo, se eu tiver A mais B, né? Tudo isso elevado a 2, isso aqui vai ser o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, certo? Da mesma forma, eu vou ter aqui, ó, A menos B, por exemplo, tudo isso elevado ao quadrado, vai ser o quadrado do primeiro, só que como aqui é menos, aqui vai ser menos, ó, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. É importante você já ter essa informação, né, não precisar mais deduzir. Então, vamos lá. Nós vamos agora tentar voltar para a equação reduzida. Vamos anotar a equação geral primeiro, que é x elevado a 2 mais y elevado a 2 mais 6x menos 2 y menos 6 igual a zero.
E o que eu quero que apareça? Eu quero que apareça o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, certo? Então vamos organizar para que isso apareça. Vamos organizar primeiro o x, ó, x elevado a 2, que é o quadrado do primeiro, ó, já tem aqui o quadrado do primeiro, mais, no caso do x, tem 6 vezes o x. Só que pensa assim, 6 vezes o x, eu posso reescrever isso como sendo 2 vezes 3 vezes o x. 2 vezes o primeiro não é o x, então é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Ou seja, quem é o segundo? O segundo é 3. Vamos fazer aqui do y também, por exemplo, mais y ao quadrado. No caso aqui fica menos 2 vezes, vou colocar 2 vezes 1, vezes o y, tá? Vou tirar essa parte aqui para não poluir tanto. Mais, né, e deixar a parte aqui. Esse 6 aqui, ó, eu vou colocar para esse lado, vai positivo. Tá menos 6, fica mais 6. Agora a gente vai fazer o que a gente começou. Tem um quadrado do primeiro, vou colocar aqui, ó, tem um quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro é o x, vezes o segundo, ou seja, quem é o segundo? O 3, certo? 2 vezes o primeiro vezes o segundo é o 3. Então eu vou colocar aqui, ó, 3 elevado ao quadrado. Como eu adicionei 3 elevado ao quadrado desse lado, e isso aqui se trata de uma igualdade, eu preciso preservar a igualdade, ou seja, tudo que eu faço de um lado, tenho que fazer do outro. Adiciona 3 elevado ao quadrado desse outro lado também, para continuar sendo uma igualdade. Y ao quadrado do primeiro menos 2 vezes, ó, 2 vezes, quem é o primeiro? O primeiro é y, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, o segundo é o número 1. Então aqui vai aparecer o 1 elevado a 2. Então, desse lado também eu tenho que adicionar 1 elevado a 2. Tranquilo? Agora percebe o seguinte, eu tenho o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui eu tenho também o quadrado perfeito, ó. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ou seja, essa parte aqui, ó, essa parte aqui, nada mais é do que o primeiro, percebe que aqui é mais, então aqui vai ser mais. O segundo, quem é o segundo? É o 3. Então, mais 3. Tudo isso elevado a 2. Agora, essa parte aqui toda, nada mais é do que o quadrado, o primeiro, na verdade, o primeiro, menos, porque aqui é menos, ó, menos o segundo, que é o segundo? O segundo é o 1, menos 1. Tudo isso elevado a 2. Isso igual, e essa parte aqui, ó. Percebe que 3 ao quadrado é 9, 9 mais 6 é 15, 15 mais 1, porque 1 ao quadrado é 1, 15 mais 1, 16. Então, tenho aqui 16. Agora você percebe que eu cheguei na equação reduzida. Você pode até falar assim, ah, professor, mas o raio tem que estar ao quadrado. Bom, você pode escrever o 16 como sendo 4 ao quadrado. Eu quero o centro. Percebe o seguinte, eu tenho menos, que é da fórmula, ó. Então, para aqui estar mais, o 3 tem que ser negativo. Porque pensa assim, se eu tenho x e o menos aqui é da fórmula, se eu tenho menos 3 também aqui, o resultado vai ser x mais 3. Porque você lembra da regra de sinal, né? Menos, quando eu tenho dois números negativos se multiplicando, o resultado desse produto será um número positivo. Ah, professor, mas eu não estou vendo dois números negativos se multiplicando. Aqui, ó, não aparece, mas tem 1. Menos 1 vezes menos 3, o resultado vai ser 3, certo? Claro que como 1 é elemento neutro da multiplicação, ele não precisa aparecer, tranquilo? Então eu tenho aqui, ó, eu tenho que o 3 vai ser o quê? Eu tenho que a coordenada aqui vai ser menos 3, certo? Então eu tenho que o centro, as coordenadas do centro vai ser, para x vai ser menos 3 e para y vai ser 1, certo? E eu também tenho o ponto A, que a questão já me deu. O ponto A tem coordenadas para x igual a 0 e para y igual a menos 3. Então, 0
e menos 3. Pronto. Agora eu tenho 2 pontos. Com 2 pontos eu consigo determinar facilmente a equação da minha reta. Eu só preciso saber de uma coisa. Eu preciso saber da equação fundamental da reta, que é essa, ó, y menos, vou colocar y0 aqui, ó, o coeficiente angular que multiplica o x menos o x0. Ah, professor, e quem é esse x0, esse y0 e tal? É um dos pontos que eu vou escolher para substituir aqui. Por exemplo, eu vou substituir, por exemplo, o ponto do centro. Então vai ser, ó, x0, y0, tá bom? Então, e o coeficiente angular? Ainda falta calcular. Como é que calculo o coeficiente angular de uma reta se eu tenho os 2 pontos? É simples. O coeficiente angular eu posso calcular da seguinte forma: é a variação de y pela variação de x. Então eu posso fazer aqui, ó, y do centro menos o y de A, e aqui, ó, x do centro menos o x de A. Vamos resolver aqui. Você poderia pensar assim, eu poderia na prova fazer assim, y de A menos y do centro sobre x de A menos x do centro. Qual eu posso escolher? Qual é o melhor? Não tem melhor, pessoal. Qualquer uma das formas que você escolher vai estar certo. Vai dar o resultado, vai dar o mesmo resultado. Eu posso até fazer aqui para você ver que vai dar o mesmo resultado. Primeiro vamos fazer esse de cima aqui, ó. Vai ser o quê? Quem é o y do centro? Bom, o y do centro é o 1. Menos da fórmula, viu, pessoal? Y de A. Quem é y de A? Bom, y de A é o menos 3. Menos 3. Pronto. E aqui, ó, x do centro. Quem é o x do centro, pessoal? O x do centro é o menos 3. Menos 3. E quem é o x de A? É 0. Tem menos aqui. Então, o resultado, pessoal, vai ser vai ser 1 menos 3. Ou seja, imagina, tem 1 aqui multiplicando. Menos 1 vezes menos 3, não é 3 positivo? Pensa assim, ó, vai ficar 1, aqui vai ficar positivo. Menos 1 vezes o menos 3 vai ficar mais 3. E aqui embaixo vai ficar menos 3 menos 0. Vai ficar menos 3. Ou seja, o resultado vai ser 4 sobre menos 3, tá? Ou seja, menos 4 terços. Ou seja, o coeficiente angular é igual a menos 4 terços. A gente já achou o coeficiente angular. Mas como você pode ter a dúvida de o que eu vou utilizar, se eu utilizo y do centro menos y de A, ou eu utilizo y de A menos y do centro, percebe que vai dar o mesmo resultado. Vou colocar um pouco mais para cá, para a gente ter mais espaço. Eu vou fazer de outra forma só para verificar que vai dar o mesmo resultado. Vai dar que o coeficiente angular vai ser menos 4 terços, né? Então vamos lá. Quem é y de A? Bom, y de A é menos 3. Então vamos lá, menos 3. E quem é o y? Vou até colocar um pouco mais distante aqui para a gente não confundir. Pronto. O y de A é o menos 3. E quem é o y do centro? Bom, o y do centro é o 1. Então, menos 1. Tá? E aqui, ó, quem é o x de A? Bom, o x de A é 0. Então, coloco 0. E quem é menos? Quem é o x do centro? É o menos 3. Então, coloco menos 3. Resultado, menos 3 menos 1 vai ficar igual a menos 4. Você pode dizer, professor, mas são dois números negativos, mas não estão se multiplicando, tá bom? Então, como não é multiplicação, não muda o sinal. É como se você estivesse devendo R$3 e você vai lá e faz mais uma compra de R$1. Você fica devendo no total R$4, certo? Aqui, ó, menos 1, claro, subtende-se que tem 1 aqui, ó. Menos 1 vezes menos 3, né? Vai ficar 3 positivo. Então, percebe que o resultado também deu menos 4 terços. Como a gente verificou que o coeficiente angular é menos 4 terços, e a gente sabe que a equação fundamental da reta é essa aqui, é só uma questão de substituição para a gente chegar no resultado. Ou seja, eu posso substituir aqui, ó,
eu sei y menos o y0 igual o coeficiente angular que multiplica x menos x0. Pronto. Quem é esse y0 e quem é o x0? É como eu expliquei antes, pessoal. Vai ser um dos pontos que eu vou substituir, né, na equação fundamental da reta. Vamos escolher esse ponto aqui, que é o ponto do centro da circunferência. Y menos, quem é o y desse ponto aqui? É o 1. Então, y menos 1 igual coeficiente angular, que é esse m aqui, eu vou substituir por menos 4 terços, tá? Que multiplica o x menos o x desse ponto, que é o menos 3, ou seja, fica menos 3. Então vamos lá. Agora só questão de continha, né? Só questão de conta. Menos 4 terços, que x mais 3. Pronto. Então vai ser menos 4 terços vezes o 3. Percebe o seguinte, ó. Fica menos, né, claro, 4 terços vezes o 3. Eu tenho o 3 no numerador e tenho o 3 no denominador. Eu posso dividir, porque é uma multiplicação, eu posso dividir. Então aqui vai ficar y menos 1 igual menos 4 terços de x, né, menos 4. Agora percebe, é só uma questão de colocar tudo para o mesmo lado da igualdade. Vai ficar 4 terços de x mais y menos 1. Ok, ó, passei esse menos 4 terços de x, está negativo, eu passei para esse lado. Quando ele passa para o outro lado da igualdade, passa positivo. Mais 4, porque o 4 está negativo, eu vou passar ele para o outro lado negativo. Então, igual a zero. Então, vai ficar o que, pessoal? Vai ficar 4 terços de x mais y menos, aliás, menos não, que é 4 menos 1, 3. Mais 3 igual a zero. Agora, percebe o seguinte, não tem nenhuma equação aqui da reta que tenha fração. Ó. Percebe que todas as equações da reta aqui não tem fração. Eu preciso eliminar essa fração. Como é que eu vou fazer? Essa fração aqui, ó. Quero eliminar ela. Como é que eu faço? Eu posso multiplicar ambos os lados por 3, né, pessoal? Multiplica, por exemplo, esse lado aqui, né, por 3. E para o outro lado, claro, eu estou multiplicando por 3 também. Mas quanto é 3 vezes 0? 0, tá? Então vai ficar o quê? 3 vezes 4 terços de x, 3 vezes y, 3y, e 3 vezes 3, que vai ser 9. Tudo isso igual a 3 vezes 0, que é 0. Agora percebe que eu tenho 3 no numerador e 3 no denominador. Meu resultado vai ser 4 vezes x mais 3y mais 9. Tudo isso igual a 0. Agora percebe o seguinte, eu cheguei na minha equação da reta. Então é só uma questão de substituição, cálculo simples. Você chega na equação da reta. Vamos ver se é algum dos resultados. Vou levar lá para cima. Pronto, vou deixar ela bem aqui. Pronto. É algum dos resultados, pessoal? X, 4x. 4x mais 3y mais 9 igual a 0. Então, o resultado da minha questão é a letra D. Então, eu espero que essa resolução tenha ajudado vocês de alguma forma. E é isso, até mais.